Eu vou falar assim, de verdade, de coração. E eu juro que eu não quero provocar nenhum botafoguense, tá? Minha intenção não é essa. Minha intenção é só passar de verdade, assim, o que eu senti como um cara de 34 anos que cresceu no Brasil. Quando eu era muito pequeno, o Flamengo contratou o Fábio Baiano. Tu lembra desse cara aí, Yuri? Tu era muito criança, né? Esse patrão. Eu lembro. Eu tinha um álbum de figurinha do Flamengo, e aí eu peguei a figurinha do Fábio Baiano, e aí dizia onde é que ele tinha passado, onde é que ele tinha jogado. E onde é que o Fábio Baiano tinha jogado antes de jogar no Flamengo? No Fluminense. E eu falei, nossa, esse cara deve ser muito ruim, porque o Fluminense tava na terceira divisão. Então quando eu era moleque, a minha referência do Fluminense era um time fraco. Claro, eu era muito criança, tá? Não entendia esse valor histórico do clube, nada. Eu só sei que ele era um time de terceira divisão na minha cabeça. Era um time fraco. E o Botafogo nunca foi assim, porém o Botafogo, na minha cabeça também, sempre foi um time, o menor dos grandes, digamos assim, né? Tem meio que os 12 grandes que são considerados assim mais no Brasil, e o Botafogo, acho que, pelo menos na minha cabeça, sempre foi o menor dos 12 grandes ali. Inclusive, teve uma época, cara, que teve uma rivalidade muito forte entre Flamengo e Botafogo, que foi lá na época do Chororô, né? Foi na época ali, era 2008, 2009, acho que foi isso aí, né? Não, um pouquinho antes até, 2006, O 2007, Flamengo 2008. é tricampeão carioca. E, Naquela época teve, acho que umas duas finais contra o Botafogo, se eu não me engano. Exato, nessa época aí eu lembro do elenco do Botafogo inteirinho de trás pra frente, porque era a galera do Choro, era o Túlio, era o Diguinho, tinha mais esse cara lá, Ixi, se pá eu consigo lembrar disso em algum momento. Mas naquela época lá, cara, o Flamengo ganhou esse tricampeonato aí, e eu lembro Lúcio muito. Flávio. Lúcio Flávio, nossa, o Lúcio Flávio era o maior de todos. Eu lembro muito como tinha uma disputa muito ferrenha ali, cara. Inclusive, um dos gols mais favoritos meu dessa época, acho que é contra o Botafogo na final do Carioca, se eu não tô enganado, que é o gol do Diego Tardelli, né? Que ele tava no É, Flamengo, ele recebe na frente da área assim, ó, ele dá uma arrumadinha com a sola da chuteira, se eu não tô enganado, e chapa no canto e sai comemorando, acho que era o gol do 2-1. Posso estar enganado, minha memória às vezes me trai. Mas esse gol aí do Diego Tardelli me marcou muito. E aí, claro, depois o Souza fazendo chororô, né? Porque os jogadores do Botafogo foram lá chorando na coletiva de imprensa, dizer que, ai meu Deus do céu, somos coitadinho, pá, pá, todo mundo literalmente chorando, o Lúcio Flávio assim, né? Com aquele olho vermelho, tanto chorar. E aí o Souza do Flamengo, o Souza Caveirão, fez o gol lá, nem foi contra o Botafogo, foi no Carioca, em outra partida, foi na Libertadores, vou saber. Aí ele sai fazendo chororô e aquilo ali marcou muito, cara, o meu início de vida adulta, né? Quando eu tava virando de um adolescente pra adulto ali. o Campeonato Carioca naquela época era massa, Era né? massa pra caralho. E aí o Botafogo, na minha cabeça, sempre foi o menor dos 12 grandes e um clube que, pra mim, dava muito sabor, assim, porque eu tinha tido muitos momentos felizes contra o Botafogo. E quando aconteceu deles perderem o título na temporada passada, foi meio chocante, assim, né, pelo que eles tinham conseguido fazer. E eu confesso que quando começou a Libertadores, eu tava assistindo o jogo e o cara foi expulso com 1 minuto, eu fiquei com pena, cara. Eu fiquei com muita pena. Eu falei, cara, não é possível, esses caras nasceram pra sofrer, cara. Como é que pode um torcedor ser tão sofrido? O cara chega na final da Libertadores, mandaram literalmente todos os torcedores que existem no planeta pra Buenos Aires, né? Os caras fazem uma festa maneiraça lá, os caras tudo empolgado, pá, e vão perder a Libertadores porque o maluco foi expulso com 1 minuto de jogo, cara. É uma doideira o futebol, como é triste. E os caras foram lá e ganharam, né, mano? Então, de novo, não tô querendo provocar nenhum botafoguense, só contando a minha história de vida e a forma como eu passei a enxergar o Botafogo durante a vida. Mas parabéns aí, eu tive alguns amigos botafoguenses durante a minha vida, parabéns a todos os botafoguenses aí com essa grande conquista. E uma vaga no Mundial. Então, cara, é uma coisa que há pouco tempo atrás parecia algo assim de videogame, de Football Manager no máximo, de FIFA, que é a gente poder ter um Botafogo contra Real Madrid no Intercontinental e depois no Mundial vai ter o sorteio aí, a gente pode ter, sei lá, um Botafogo contra Bayern de Munique, Botafogo e Juventus, imagina, o Juventus. clássico Bianconeri. Pois é.